Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 23. A Encarnação. Começamos a considerar juntos a doutrina bíblica da pessoa de Cristo. Eu a coloco, como vocês já notaram, sob o tópico geral da doutrina da redenção, e creio que deve ser assim. Temos visualizado a pessoa de nosso Senhor ao tratarmos da doutrina da Trindade. Especificamente, porém, quando considerarmos a doutrina da redenção, deveremos concentrar-nos na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Temos observado que quando ponderamos sobre ele, nos vemos imediatamente diante da primeira doutrina específica em relação à sua pessoa, ou seja, a doutrina da encarnação. Fizemos aquela afirmação geral de que o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da bem-aventurada Santíssima Trindade, tomou para si a natureza humana. Dissemos que isso não significava que um novo personagem veio à existência, porém que Deus, o eterno Filho, encarnou-se. Vimos também que era necessário tomar essa afirmação geral, e dividi-la em virtude de ser ela algo que tem sido tão frequentemente mal entendido. E visto que nossa salvação e nosso destino eterno dependem de nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, o que poderia ser mais importante do que sermos esclarecidos e estarmos certos em nossas ideias e nossos pensamentos acerca dele? Além do mais, evidentemente, a história da igreja revela muito claramente, aliás, antes de chegarmos à história da igreja, o próprio Novo Testamento nos demonstra que o diabo se preocupa exclusivamente em levar as pessoas a desviarem-se da consideração tanto da pessoa quanto da obra de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a razão por que não podemos correr quaisquer riscos e não podemos contentar-nos com a mera afirmação geral da doutrina da encarnação. Temos de dividi-la e analisá-la, temos de mostrar o que ela diz e o que ela não diz, a fim de que nenhum de nós, inadvertidamente, venha a cair em erro. Proponho-me, portanto, fazer a seguinte série de afirmações. A primeira é: a doutrina da pessoa de nosso Senhor e a doutrina da encarnação em particular nos revelam novamente a extrema importância da doutrina da Trindade. Ora, consideramos essa doutrina anteriormente e ao chegarmos para ponderar sobre ela agora, veremos por que nos foi tão importante tê-la considerado então. Toda posição cristã, em certo sentido, depende da doutrina da bendita Santíssima Trindade. Se não cremos nela, então não podemos ser de fato cristãos. Seria impossível. Quem não crê na Trindade não pode ser cristão, visto que não pode crer na doutrina da redenção. Portanto, quando falamos sobre a pessoa do Filho, vemos quão importante é compreender sempre que Deus existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda afirmação é que a doutrina da encarnação assevera não que o eterno Deus triuno se fez carne, mas que a segunda pessoa da Trindade se fez carne. As Escrituras colocam assim: o Verbo se fez carne, João 1,14. Ora, isso é certamente algo que devemos enfatizar. Às vezes falamos um tanto vagamente, lamento muito ao falarmos sobre a encarnação, e muitos de nossos hinos tendem a fazer a mesma coisa. Ao meu ver, porém, é sempre sábio não afirmar que Deus se fez homem. Essa é uma afirmação indefinida, que seria melhor não usar. Às vezes nos expressamos assim, mas crendo como cremos nas pessoas da Trindade, o que deveríamos afirmar é que a segunda pessoa da Trindade foi feito carne e apareceu como homem. Se dizemos simplesmente Deus se fez homem,
então podemos estar afirmando algo que é completamente errôneo. E se alguém crê em algo erroneamente, em consequência de nossa afirmação, não podemos de fato culpá-lo. Devemos ser definidos, devemos ser específicos, devemos ser sempre criteriosos no que afirmamos. A terceira afirmação é que a doutrina da encarnação não diz que foi uma mera aparência ou uma forma que foi assumida pela segunda pessoa da Trindade, mas que foi, deveras, uma genuína encarnação. Ele realmente veio em carne. Enfatizo esse fato porque, nos primeiros anos da Igreja Cristã, houve pessoas que caíram em erro e em heresia sobre isso. Os assim chamados gnósticos afirmavam que Nosso Senhor tinha uma mera aparência de carne. Ele possuía um corpo fantasmagórico, uma aparência de corpo. Mas a doutrina da encarnação não diz isso. Diz que ela não era uma aparência, e sim real. Era uma encarnação genuína. O Verbo foi feito carne e habitou entre nós. O ponto número 4 é novamente uma negativa. A doutrina da encarnação não diz que foi simplesmente a natureza divina que de algum modo se tornou unida com a natureza humana, formando assim uma pessoa. Não foi esse o caso. Foi a segunda pessoa mesma, a pessoa que se fez carne. Ora, houve muitos na era inicial da igreja que não entenderam isso, e ainda outros, através dos séculos, não entenderam. Seu conceito de Jesus Cristo consiste na natureza divina e natureza humana formando uma nova pessoa. Isso não é verdade. Foi a segunda e eterna pessoa da Trindade que tomou a natureza humana. Percebe a importância disso? Já vimos, vocês se lembram, que a doutrina da encarnação não ensina a criação de uma nova pessoa. Ela ensina que ele tomou carne para si mesmo e apareceu neste mundo na semelhança de homem. Não uma nova pessoa, mas essa pessoa eterna. Desse modo, o próximo ponto é que a doutrina da encarnação não ensina, tampouco envolve a ideia de que certa mudança ocorreu na personalidade do Filho de Deus. Houve certa mudança no estado e na forma em que ele apareceu. Houve certa mudança no estado em que ele se manifestou, porém, não houve qualquer mudança em sua personalidade. Ele é sempre a mesma pessoa. No ventre da Virgem Maria e deitado como uma indefesa criancinha na manjedoura, ele continua sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Coloco a próxima definição nestes termos. Nunca devemos declarar a doutrina da encarnação como para dar a impressão de que declaramos que o Filho de Deus se transformou num homem. Eis a razão porque essa frase sobre Deus tornando-se homem é equivocada. Já vimos o que João diz em 1 verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a própria frase se fez tem às vezes levado pessoas a concluírem que o Filho de Deus foi transformado num homem. Isso, em parte, se deve ao fato de que ela realmente não constitui a melhor tradução. Em vez de dizer o Verbo foi feito carne, o que realmente deveria ser dito é que ele se fez carne, ou que ele revestiu-se de carne. A ideia de fazer dá a impressão de converter-se em, o que é errôneo. Noutras palavras, a forma em que as Escrituras geralmente o colocam é esta. Em Romanos 8, verso 3, somos informados que ele veio na semelhança de carne pecaminosa. Isso é melhor. Ou tomem-no, como posto em 1 João 4, verso 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus Cristo não foi transformado em homem. É esta eterna pessoa que veio na carne. Eis a forma correta de colocá-lo. O próximo princípio é que Nosso Senhor não assumiu meramente a aparência de natureza humana. Ela era genuína natureza humana. Deixe-me explicá-lo. Temos relato no Velho Testamento de anjos aparecendo a diversas pessoas e somos informados que apareciam na forma humana. Ora, quando dizemos que os anjos apareciam nessa forma, não estamos falando de encarnação, mas de aparência. Os anjos não mudavam sua natureza. Não lhe adicionavam nada. Eles apenas assumiam essa forma. Aliás, vimos anteriormente, vocês se lembram, que o nosso próprio Senhor apareceu dessa maneira. Falamos sobre o anjo do concerto. O anjo do concerto no Velho Testamento e, indubitavelmente, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele apareceu mais de uma vez a diversas pessoas na forma de homem.
É a isso que chamamos teofania. Ora, teofania é inteiramente distinta de encarnação. Teofania significa que um anjo ou uma pessoa divina aparece nessa forma por algum tempo. Mas a doutrina da encarnação assevera que o Senhor Jesus Cristo se revestiu da própria natureza humana, não sua aparência, e sim a natureza humana real. Há muitas afirmações que dizem isso. Deixe-me apresentar-lhes duas. Hebreus 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele de fato tomou para si mesmo a natureza humana, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, diz o versículo 16 desse mesmo capítulo, mas tomou a descendência de Abraão. Isso é que ele tomou. Considere também 2 João, versículo 7, onde lemos que, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Não há absolutamente dúvida alguma de que João escreveu suas 3 epístolas a fim de conter a perigosa heresia que surgira, a saber, aquela que negava que ele realmente viera em carne, asseverando que ela não passava de mera aparência. Alguns diziam que o Messias entrara nesse homem Jesus em seu batismo e que o deixara na cruz, enquanto que outros diziam que tudo não passava de um aspecto. Ora, o Novo Testamento, especialmente João em suas epístolas, não só nega tal coisa, mas a denuncia como sendo o mais perigoso erro, a própria mentira do anticristo, e, portanto, devemos estar certos de que somos esclarecidos acerca dessas coisas. Isso me conduz à próxima afirmação. A doutrina da encarnação assevera que Nosso Senhor tomou para si uma plena natureza humana. Ela não era meramente parcial, era completa. Ele não tomou simplesmente um corpo para si mesmo. Sempre houve pessoas ao longo dos séculos que ensinaram isso. Dizem que o Filho de Deus apenas tomou um corpo humano. Tal conceito é errôneo. Há ainda outros que dizem que ele tomou um corpo e uma espécie de alma animal, porém que a parte espiritual da alma foi provida pela pessoa eterna. Isso é igualmente errôneo. A doutrina da encarnação ensina que ele se revestiu de uma natureza humana completa, corpo e alma, inclusive de espírito, que ele era verdadeiramente homem. Enfatizarei isso novamente, mas é preciso que seja enfatizado neste ponto. E meu último enfoque sobre este ponto geral é que ele tomou essa natureza humana completa da Virgem Maria. Isso significa que não devemos dizer que uma nova natureza humana foi criada para ele. Certas pessoas têm ensinado que Deus criou uma nova natureza humana para seu filho e que essa natureza humana simplesmente fluiu, por assim dizer, através de Maria. Isso é errôneo. Essa doutrina declara que ele recebeu a sua natureza humana de sua mãe, a Virgem Maria. Não foi uma nova criação. Ele não trouxe consigo sua natureza humana. Ele a recebeu dela, Maria. E assim, como as Escrituras a miúdo enfatizam, ele é verdadeiramente da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Eis o que está em Mateus 1, verso 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, se uma natureza humana especial houvesse sido criada para ele, não teria sido o filho de Davi, nem o filho de Abraão. Mas ele foi filho de ambos, porque sua natureza humana era oriunda de sua mãe, a Virgem Maria. Deixe-me enfatizar novamente que o que ele tinha não era uma natureza humana simplesmente semelhante à nossa, uma que não era realmente parte da nossa, uma não organicamente relacionada conosco. Ele realmente recebeu nossa natureza. Volte novamente àqueles versículos de Hebreus 2, 14 a 18. Ele realmente pertence, portanto, à raça humana. Ele é um conosco. Não devo, porém, parar por aqui, ainda que esteja tentando a fazê-lo. Estou preocupado com este ponto porque a doutrina de nossa redenção, afinal, depende dele. Se ele não tivesse tomado nossa natureza humana, ele não poderia salvar-nos. Como Hebreus capítulo 2, argumento muito claramente, visto que somos participantes dessa carne e sangue, foi preciso que ele participasse da mesma. Era a única maneira pela qual ele poderia nos salvar. Portanto, não podemos correr nenhum risco no tocante a esta doutrina. Não podemos dar-nos ao luxo de dizer, não importa qual seja a sua afirmação exata. Tal coisa seria completamente antibíblica.
temos de ser precisos, claros, certos e definidos em todas as nossas afirmações. De outra forma, sem sabermos, podemos tornar a doutrina de nossa própria redenção totalmente impossível. Portanto, tendo estabelecido isso, voltamos agora ao mistério da encarnação. E uma pergunta surge repentinamente: como se deu tudo isso? Como este algo extraordinário se fez real? E isso, evidentemente, nos leva imediatamente à doutrina do nascimento virginal. Espero que todos nós estejamos observando a ordem na qual estamos considerando estas verdades. Entendendo que seja minha principal função nestas mensagens mostrar-lhes essa ordem, como se acha elaborada nas Escrituras, os detalhes, os fatos, vocês os podem extrair das próprias Escrituras. E assim, pela lógica, inevitavelmente, chegamos à doutrina do nascimento virginal. O que é isso? Bem, o credo dos apóstolos, o primeiro de todos os credos, a primeira grande confissão colocou-o nestes termos: foi concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ora, eis aqui novamente um dos grandes temas que se acham cheios de mistério. É uma doutrina que tem sido muitíssimo debatida, discutida, mal entendida e constantemente negada, e muitos parecem encontrar nela grande dificuldade. Por conseguinte, quando abordamos, não há nada, ao meu ver, mais importante do que termos em mente tudo o que consideramos em todas as nossas preleções anteriores. Se vocês têm concordado comigo quanto ao que afirmei nelas, então vocês não terão qualquer dificuldade no tocante à doutrina do nascimento virginal. Se realmente vocês têm concordado sobre a doutrina de Deus e acerca da doutrina da Trindade, se realmente creram no que eu disse sobre a doutrina das Escrituras como sendo infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e não meramente ideias humanas, se concordaram com tudo o que eu tenho dito sobre os milagres e o sobrenatural, e como tudo isso é inevitável quando Deus age e trata com este mundo, então reitero, não deve haver nenhuma dificuldade a respeito da doutrina do nascimento virginal. E, evidentemente, é um fato comprovado que aqueles que têm dificuldades com esta doutrina são os mesmos que têm dificuldades com a doutrina das Escrituras e com a doutrina sobre milagres. Eles têm problemas com a doutrina da encarnação, porque tomam suas débeis mentes como prova final de toda a verdade, e quando não conseguem entender algo, então se recusam a crer nele. Certamente, porém, devemos ter a mesma opinião de que, em todas essas questões, estamos aquém do domínio da razão e do entendimento naturais humanos. Partimos do mesmo princípio em relação a todo conceito e toda categoria de revelação. Não sabemos nada fora disso. Não proponho teorias e filosofias. Parto da seguinte premissa: o que estou anunciando é o que Deus fez, o que Deus revelou. Não sei nada além do que encontro na Bíblia. Estou inteiramente preso a ela. Sou completamente dependente dela. Por isso é meu dever aproximar-me dela como uma criancinha. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. Portanto, se isso foi verdadeiro e continua sendo verdadeiro, então devo depender deste livro. Devo aceitar sua autoridade. Devo aceitar suas afirmações, mesmo quando minha pequena mente talvez não consiga entendê-las. Essa é a disposição de espírito e a atitude apropriada a adotar quando chegamos a considerar esta extraordinária e espantosa, todavia gloriosa, doutrina do nascimento virginal. O que, pois, ensinam as Escrituras? O que somos informados? Há duas porções bíblicas que são a base da doutrina do nascimento virginal. Sempre sinto que devo começar com a afirmação de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, porque ela nos apresenta o anúncio feito a Maria do próprio fato. Observe os detalhes em relação a esse anúncio, observe os fatos e como o anjo chegou. Se vocês não concordaram com a minha formulação da doutrina sobre os anjos, então já se veem em dificuldade, mas se aceitaram, então não haverá qualquer dificuldade a respeito disto. É o que devemos esperar. Notem igualmente o que somos informados sobre a surpresa de Maria, que evidentemente foi muito natural. Não seria óbvio, à luz de sua própria surpresa, que ela entendera a significação do que o anjo lhe dissera?
Aqui estava uma mulher solteira, uma virgem, a quem esse anúncio era feito, e imediatamente viu a dificuldade, e não hesitou em expressá-la. Como seria ela mãe de um filho quando jamais conhecera um homem? E o anjo lhe apresentou a explicação. Então anunciou-lhe que tal coisa era algo a ser realizado pelo próprio Espírito Santo. O anjo informou-lhe que ela seria coberta pelo Todo-Poderoso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 35. Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, diz o credo apostólico. Também um relato que se acha no primeiro capítulo de Mateus, dos versículos 18 a 25, é igualmente importante e com certeza igualmente interessante, porque nos é dito o que aconteceu a José. Ele descobriu que a virgem a quem desposara estava grávida. Ficou confuso e infeliz. Ele era um bom homem, um homem justo e afetuoso. Decidiu que não infamaria Maria publicamente, mas deveria necessariamente renunciá-la, ou não seria ele um cumpridor da lei. Enquanto ponderava sobre tudo isso, e sobre como deveria agir, o anjo lhe apareceu em sonho. E o que o anjo fez, naturalmente, foi explicar a José o que estava acontecendo. José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Verso 20. Foi-lhe dada a mesma explicação. E quando lemos a história, receio que às vezes nos esquecemos de observar a extraordinária fé de José. Ele creu na mensagem do anjo, aceitou-a, sem qualquer objeção, sem qualquer hesitação, e decidiu agir de acordo com ela. É essa a informação que recebemos no registro, e ele nos ensina que o nascimento do Senhor Jesus Cristo, como homem, é inteiramente obra de Deus. A doutrina do nascimento virginal deve ser sempre considerada, primeiro e acima de tudo, de uma forma negativa. E o que ele diz negativamente é que o Senhor Jesus Cristo não teve pai terreno. Não nasceu da vontade do homem, nem da vontade ou da energia da carne. Deixe-me formulá-la ainda mais fortemente. O ser humano macho não participou da questão de sua concepção. Ora, eis aqui algo muitíssimo notável, visto que, como já vimos na elaboração das grandes doutrinas no início do livro de Gênesis, a glória de Deus, por assim dizer, está no homem, e a mulher é sujeita ao homem. Você se lembra de como realçamos esse fato. Mas aqui o homem é descartado, ele não tem nada a fazer. Observem que a mesma palavra, a promessa feita por Deus ao homem e à mulher no jardim do Éden foi esta: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. E foi comprovado. O homem não teve nada a fazer, aquele mesmo a quem Deus designara Senhor da criação, e a quem dera poder sobre a mulher, e a quem a mulher estava sujeita pela própria vontade e ordenação de Deus, como resultado da criação, e especialmente como resultado da queda. A despeito de tudo isso, quando chegou a questão da encarnação, o macho foi descartado, e Deus utilizou-se unicamente da mulher. Indubitavelmente, pois, a significação e importância desse fato devem ser óbvias a todos. Ele enfatiza novamente a total inabilidade do homem. O homem, na pessoa de José, é contemplado em seu total fracasso e incapacidade. Deus apoderou-se da natureza humana em sua parte mais frágil, por assim dizer, a fim de produzir dela a natureza humana para seu próprio filho. Tenho me deparado com uma frase muitíssimo bela, a qual, creio eu, poderá ajudá-los a lembrar isso. Quanto à natureza divina, o Senhor não teve mãe. Quanto à sua natureza humana, não teve pai. Creio ser essa uma boa colocação. Foi inteiramente obra de Deus. Ele tomou para si a natureza humana de Maria. Todavia, isso foi feito através da instrumentalidade do Espírito Santo. O que aconteceu? Pergunta alguém. Não posso responder. Ninguém pode. Esse é o grande mistério. O que sabemos, porém, é que o poder do Espírito Santo desceu sobre Maria, e de Maria, de uma célula de seu corpo, foi feita a natureza humana de nosso Senhor. Não podemos ir além disso. É um grande mistério. Temos, porém, que prosseguir até aí.
Foi pela operação do Espírito Santo e, obviamente, foi feito de tal maneira que esta natureza humana que o Filho tomou para si era impecável. Notem bem o que o anjo falou a Maria, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Tal coisa não significa que a própria Maria foi feita impecável e santa, nem tampouco implica que necessariamente alguma parte de Maria o era. Tudo o que sabemos é que algo foi tomado, foi purificado e tornou-se isento de toda e qualquer corrupção, para que sua natureza humana fosse impecável e inteiramente livre de todos os efeitos e resultados da queda. Tal foi o efeito da operação do Espírito Santo nela. O que dizer, pois, desta doutrina? O que temos a dizer sobre ela em geral, especialmente tendo em mente aqueles que a acham difícil? Sugeriria, uma vez mais, que ela é uma doutrina totalmente inevitável, caso você realmente creia na doutrina da encarnação. Caso você realmente creia em que aquele bebê na manjedoura de Belém seja a segunda pessoa da Trindade, e essa é a verdade, então não posso ver como é possível haver alguma dificuldade sobre esta doutrina do nascimento virginal. Aliás, eu mesmo me veria em muito maior dificuldade se não tivesse a doutrina do nascimento virginal para crer. Vejam vocês, o fato da encarnação é tão incomum, tão excepcional, tão miraculoso e misterioso, que devo esperar que tudo a respeito dele seja semelhante, e de fato assim aconteceu. Colocando-o de outra forma, o nascimento virginal era o sinal do mistério da encarnação. Era um tipo de símbolo desse mistério. Ali estava de forma tangível este nascimento virginal. Tudo em torno de Nosso Senhor é misterioso. Sua vinda ao mundo foi misteriosa. Sua saída dele foi misteriosa. Ele não entrou na vida como qualquer outro. Ele não saiu dela como qualquer outro. A ressurreição foi tão singular quanto o nascimento virginal. Ela nunca aconteceu a alguém antes. Ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse 1, verso 5. O primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. A ressurreição foi igualmente algo assustador. Por isso devo dizer, aquele que vacila diante do nascimento virginal, acaso você tropeça da mesma forma diante da ressurreição? Vejam bem, se partimos da doutrina da encarnação e compreendemos o que estamos afirmando, se compreendemos que estamos realmente falando da segunda pessoa da Trindade, porventura não esperariam que seu nascimento devesse ser inteiramente incomum e excepcional? E assim o foi. Ele foi excepcional, do princípio ao fim. Deixe-me, porém, tentar ajudá-los colocando-o assim. Se vocês não crêem na doutrina do nascimento virginal, como então resolveriam sua impecabilidade? Não teríamos o direito de colocá-lo nesses termos. Se ele tivesse nascido da maneira usual, de um pai e de uma mãe, então seguramente ele teria sido como todas as demais pessoas. Ele estaria em sequência direta, em linhagem direta com Adão, e, portanto, seria procedente dizer dele também, como em Adão todos morrem. 1 Coríntios 15, 22. Ele teria morrido em Adão e teria sido culpado do pecado original e da culpa original. Mas a doutrina da encarnação imediatamente nos fala que não foi isso que aconteceu. Uma pessoa, repito, não veio à existência ali. Essa pessoa foi a eterna pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Quando um esposo e uma esposa se unem e um filho nasce, uma nova pessoa, uma nova personalidade vem à existência. Isso não aconteceu na encarnação. Admitido, porém, um pai e uma mãe, vocês teriam uma pessoa na linhagem direta de Adão e, portanto, pecaminosa e caída. A única maneira de o evitar seria dizer que alguma espécie de operação realizada pelo Espírito Santo em Maria deve ter se realizado também em José. Mas, seguramente, isso não nos ajuda. Se vocês já se veem em dificuldade sobre essa operação miraculosa em Maria, então vocês já estão duvidando e ela se lhes torna ainda mais impossível. Não, se realmente retemos firme a própria doutrina da encarnação de que essa bendita pessoa tomou para si natureza humana, que teria de ser impecável, visto que não podia unir-se a alguma coisa que fosse pecaminosa, então só havia uma forma para isso, ou seja,
Ele teve de nascer, não de uma maneira comum de geração, mas de uma forma especial. Vocês perceberão que essa doutrina está inteiramente cercada de imprevistos e dificuldades, porque quando a coloco em tais termos, estou certo de que muitos pensarão: "Ah, agora compreendo. Deus criou uma natureza humana especial para ele. Não é isso?" Não, não foi assim. Já denunciei tal conceito como heresia. Ele obteve sua natureza humana de Maria, mas foi influenciado pelo Espírito Santo de tal maneira que essa natureza ficou totalmente livre de pecado e de toda e qualquer corrupção. E assim nos achamos diante dele. Achamos-nos diante deste mistério da piedade, Deus na carne. O fato mais estranho e mais surpreendente que jamais aconteceu, aliás, não hesito em dizer, o supremo ato de Deus. É tão supremo que espero ser ele incomum em muitos aspectos, e vejo as Escrituras falando-me de que de fato o era. Ele foi concebido do Espírito Santo, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. O homem foi inteiramente excluído, o macho não tomou parte. José está sempre presente para lembrar-nos desse fato. Foi inteiramente obra de Deus. E compreendamos e lembremos-nos de que tudo aconteceu para que pudéssemos ser salvos, para que nossos pecados fossem perdoados. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem tornar-se filhos de Deus.